Graça e paz, queridos. Amém? Bem-vindos todos em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Estamos felizes com Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu quero orar antes de entrar na palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Pai querido, é isso mesmo, Senhor. Teu é o reino, teu é o poder, a glória, a majestade para sempre. Tu és Senhor para sempre. Tu és Senhor para sempre, meu Deus e meu Pai. E nós somos gratos a Ti, Deus, por esta noite de ceia, que podemos Te louvar, Te adorar em espírito e em verdade, celebrar a Tua presença, celebrar as vitórias da Tua igreja. Podemos, ó Deus amado, ter aqui comunhão uns com os outros e comunhão contigo. Pai amado, agora é hora de ouvirmos a Tua voz. Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia, libere sobre nós uma unção especial, fresca, nova, poderosa. Pai amado, e que os nossos corações sejam acessíveis à Tua palavra, que a nossa mente, Deus, seja tocada, renovada, através da Tua palavra nesta noite. Eu quero declarar, ó Deus, que esta é uma noite de cura, uma noite de libertação, de transformação, uma noite de salvação, de restauração, meu Deus, de revelação ao Pai amado, de perdão, meu Deus, de arrependimento, Deus, onde podemos, ó Deus bendito, na Tua presença, ó Deus, declinar o nosso coração, a nossa vida e permitir que o Senhor opere de maneira maravilhosa. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra que é viva e eficaz. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Quem tem uma Bíblia, levante a sua Bíblia. Diga graças a Deus pela Tua palavra, Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Coisa maravilhosa, não é? Linda a palavra do Senhor. Amém, queridos. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês esta noite de ceia, noite especial para nós, que a Bíblia chama de a comunhão dos santos, a Bíblia chama de um momento muito especial para nós, e nós queremos compartilhar sobre o sangue de Jesus na nossa vida. A importância, o resultado, a influência, a operação do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Daqui um pouco nós vamos ler a palavra, e enquanto estiver meditando aqui, conversando com os irmãos, vou citando alguns textos, mas não vamos ler todos, porque são muitos, mas lembrando do início, lá em Gênesis capítulo 3, quando o pecado foi introduzido na raça humana por Adão e Eva, Deus cria ali um momento muito forte, mas antes de Deus criar, o próprio Adão e Eva criaram um paliativo. Eles criaram algo que pudesse assim diminuir o receio, o medo e de certa forma um pouco da culpa. Mas na verdade eles estavam, diz a Bíblia, envergonhados. E quando nós também ficamos envergonhados com o nosso pecado, quando nós temos revelação, entendemos que nós pecamos, e preste atenção nisso, a maioria das pessoas sabe quando estão pecando. Mas o problema é que, ao invés de tomar a decisão correta, fazem como Adão e Eva e criam para si paliativos. E Adão e Eva criam para si paliativos porque eles agora se envergonharam, porque o pecado
ele gera de fato e de verdade constrangimento. E nem todos têm hombridade de assumir o pecado, de confessá-lo, de se arrepender e de se humilhar. A maioria do ser humano cria-se um paliativo e quer assim romper na vida e vencer esse período sem enfrentá-lo de maneira correta. Na verdade, o que eles tinham ali eram argumentos. Eram argumentos. E argumentos podem ser um problema muito sério para nós. O que são argumentos? Em Êxodo, quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, para libertar o povo, Moisés, que há 40 anos atrás queria fazer isso na força do braço, e agora ele sabe que na força do braço ele não podia, e quando ele reconhece isso, Deus fala com ele para ele voltar ao Egito para tirar o povo. Ele fica cheio de argumentos, e ele diz: e se Faraó não me ouvir? E se Faraó, e se o povo não acreditar em mim? Eu não sei falar, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer. Então ele tinha argumentos. E nós, às vezes, somos também cheios de argumentos. E Adão e Eva tiveram argumentos também ali. E os argumentos deles não foram diferentes dos nossos argumentos. Impressionante. Como milhares de anos se passam e os argumentos continuam existindo em nós. O argumento de Adão foi, de certa forma, culpar um pouco a Deus, dizendo: foi a mulher que tu me destes. De outra forma, ele estava dizendo: olha, se a minha mulher não fosse Eva, se o Senhor tivesse me dado uma outra mulher, certamente não teria acontecido. E Deus vai falar com Eva, e Eva fala: olha, a culpa é da serpente. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, por que o Senhor foi criar a serpente? Então os argumentos, eles existem, nós somos assim. Sempre nós temos argumentos. E não foi diferente com Adão e Eva, como às vezes é conosco também. Mas o que é um argumento? Diga assim: argumento é uma explicação que não convence a Deus e terceiriza a culpa, só que não dá nenhum resultado. O que é isso? O que é um argumento na nossa vida? É a gente passar a responsabilidade, não assumir a responsabilidade do nosso erro, da nossa falha, querer culpar, passar para uma outra pessoa, só que isso não resulta em nada. Isso não convence a Deus, isso não convence as pessoas, não adianta. E nós somos cheios disso. E nas mínimas coisas nós temos argumentos. Se está fazendo frio, é porque está frio. Se está calor, é porque faz calor. Se não chove, é porque não tem água para tomar banho, está muito seco o clima, muito calor. Se chove, é porque choveu. Está vendo que nas mínimas coisas nós temos argumentos? Temos argumentos em coisas muito simples. E quando falamos de pecado, e até de pecados mais sérios, também temos argumentos. E Adão e Eva também tiveram argumentos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Diante do pecado, não há argumento. Não há argumento. Você jamais vai convencer Deus com seus argumentos, com as suas desculpas, ou passando a culpa para outra pessoa. É o mesmo que
um estuprador culpar uma mulher que anda mal vestida, que a culpa do estupro foi ela. É claro que a mulher não deve andar mal vestida, mas também o argumento é uma bobagem, não é verdade? É uma incoerência, é um engano. E assim nós também às vezes culpamos outras pessoas dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados. Agora, Deus, lá mesmo no Éden, Ele cria uma forma temporária e não definitiva para resolver o problema. O que Deus faz? Deus fala, vocês pecaram, vocês vão ficar fora do jardim, mas eu vou fazer uma coisa. Vou sacrificar um animal, porque no princípio espiritual que eu criei, claro que não está desse jeito na Bíblia, eu estou tentando explicar para os irmãos o que Deus estava ensinando para Adão e Eva e deixando para nós registrado. No princípio espiritual, pecado só tem uma forma de solucionar. É com arrependimento, confissão e com o sangue de alguém inocente. Alguém que não pecou pode derramar o seu sangue para perdoar o pecado de um pecador inveterado, desde que esse pecador se arrependa. Mas como vocês não se arrependeram, eu estou aqui criando agora uma situação, vou derramar um sangue, mas ainda não é definitivo para o problema do pecado. É agora provisório, que Deus estava instituindo ali, era o sacrifício de animal, como cobaia para cobrir o pecado do ser humano. Mas quando foi estabelecida a lei de Moisés, mais tarde Deus legaliza o sangue de animais, agora para cobrir e não tirar pecado. Preste atenção nisso. O sangue dos animais cobriam, mas não tiravam o pecado. Só cobriam. Mas era uma lei. Estava determinado, estava escrito, estava registrado nos céus. Mas ainda era temporário. Embora tenha durado milhares de anos, era temporário. E lá no livro de Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 13, Deus estabelece a Páscoa. E a Páscoa era exatamente isso. A Páscoa era a morte do animal. E as pessoas sacrificavam um cordeiro de 1 ano sem defeito. Preste muita atenção, como as coisas iam caminhando, como iam evoluindo. Antes era um paliativo, depois torna-se temporário, agora passa a ser uma lei. E esse sangue passado agora cobria pecado. Então, mataria agora um cordeiro inocente, passaria o sangue no umbral do portal da casa, dizendo, aqui tem um sinal de proteção, aqui tem um sinal que o anjo da morte não deve entrar. Não vamos entrar nos detalhes aqui da Páscoa, não vou entrar nos detalhes da tirada do povo ali do Egito, mas eu quero enfatizar aqui o sangue, o poder do sangue, o efeito do sangue na vida do ser humano, desde lá do Gênesis. Como Deus veio trabalhando paulatinamente, progressivamente. Deus veio trabalhando o sangue para que o homem entendesse e percebesse como ele tinha um plano e um propósito com o sangue. E esse cordeiro, nós sabemos que ele agora apontava para Jesus. Esse cordeiro mostrava agora a pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, tem essa expressão na Bíblia interessante, o sangue de Jesus falaria mais alto que o sangue de Abel.
Porque o que é que Deus estava nos ensinando com isso? Porque o sangue de Abel apontava para a vingança, apontava para a maldade. Mas o de Jesus apontava para a paz, apontava para o amor, apontava para o perdão e apontava para a reconciliação e para a remissão. E em Romanos 5, versículo 9, está escrito o seguinte: somos justificados pelo sangue de Jesus. Diga assim: eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Não há outro sacrifício, não há outro animal, não há outro ritual, não há absolutamente nada que eu possa fazer para me justificar, para me redimir. De maneira alguma, não há nada para limpar o pecado da minha vida, para justificar-me diante do pecado cometido e até mesmo do pecado original. E a palavra justificado significa o quê? Sem culpa. Significa sem culpa. Então o que acontecia lá atrás? Lá no Éden. O que houve no Éden? Deus, apesar dos argumentos de Adão e Eva, Deus cria um paliativo, mata ali um animal, resolve o problema naquele momento, mas só naquele momento. Mas só que a culpa de Adão não foi tirada. Porque Adão não foi justificado. Adão ali no Éden não foi justificado com aquele sangue. Aquele sangue foi um paliativo. Na lei de Moisés, o sangue torna-se lei, o derramamento do sangue torna-se lei, mas ele só cobria pecado. Ele, de certa forma, abafava o pecado, mas ele também não tornava as pessoas justas e justificadas. Não, as pessoas continuavam sendo pecadoras. Impressionante isso, queridos. O fato de derramar o sangue do animal não tirava a culpa das pessoas, apenas funcionava por um período. Por isso tinham que matar animais constantemente. Havia tipo de sacrifício que era feito diariamente, outros era feito anualmente, porque nenhum era capaz de eliminar ou de tornar o ser humano justificado ou sem culpa. Diga, justificado significa sem culpa. Isso é importante entender isso, queridos. Justificado é sem culpa. Por isso o apóstolo fala em Romanos, nós somos justificados pela fé. Nós nos tornamos sem culpa pela fé. Não é por causa de coisas que nós fazemos, mas é por causa da fé. E em Mateus capítulo 26, esse aqui nós vamos ler, se você quiser acompanhar. Mateus 26, versículos 27 e 28. O versículo diz assim, o texto: e tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Remir, queridos, é quitar, pagar a dívida, resgatar o preso, tirar do cativeiro. Jesus estava falando agora, por antecipação, ministrando a eles a ceia e dizendo: coma esse pão e toma agora esse cálice aqui, que é o sangue da aliança, para a remissão, para a libertação completa de vocês. Mas ele ainda não havia morrido, ele ainda estava vivo, mas ele estava adiantando o processo, para deixar registrado para nós e para o entendimento dos discípulos. Mas em Atos 20 e 28, a Bíblia fala que nós fomos comprados. A versão que diz alcançados, outra diz adquiridos. Então, comprados, alcançados ou adquiridos com sangue, ou pelo sangue
Quem compra, meus irmãos, é o quê? Você compra um carro, você é o quê agora em relação a esse carro? Dono do carro. Amém? Você compra um celular, você é o quê agora? Dono do celular. Seu celular não é mais da Samsung, não é mais de nenhuma outra empresa, é seu. Você comprou, você pagou o preço devido. Olha só, Jesus também nos comprou com seu sangue, pagou o preço devido. E agora a Bíblia diz que nós fomos comprados. Se nós fomos comprados, logo nós não somos de ninguém, a não ser de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nós somos de Jesus, porque Ele nos comprou com devido valor, com seu sangue, sangue poderoso, sangue glorioso. E aí nós nos tornamos do Senhor Jesus, como aquela antiga ilustração do menino e seu barquinho. Agora você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz e segundo porque eu te comprei. Aleluia. Amém? Diga para o teu vizinho, você é de Jesus 2 vezes. Porque Ele te criou e Ele te comprou. Glória a Deus. É impressionante o que o sangue representa. Em Levítico capítulo 14, o sacerdote aplicava o sangue na vida, no corpo do leproso, com significados muito fortes. Sabe por que eu estou me lembrando disso? Porque a lepra no Antigo Testamento significa pecado. A lepra é uma figura do pecado na humanidade. E aí o sacerdote pegava o sangue, aspergia o sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito do leproso. Significando que assim, com o leproso recebendo esta aplicação do sangue, ele estava sendo abençoado. Da mesma forma, nós também precisamos receber o sangue na nossa vida. Como a lepra é a maior figura do pecado, assim fazia como uma sombra para nos mostrar que não importa o tamanho e nem o tipo ou a classificação do pecado, se nós tivermos, queridos, o sangue do Senhor sobre a nossa vida, a Bíblia nos garante que nós somos justificados, que nós nos tornamos sem culpa. Continuamos pecadores, mas sem culpa, porque Jesus comprou-nos com o seu sangue. E diz a Bíblia que assim nós somos justificados. Então preste muita atenção. Se há algum pecado na sua vida, que você já se arrependeu e confessou, e de repente alguém ou o diabo quer trazer aos seus ouvidos novamente, você pode agora, em nome de Jesus, dizer: realmente eu pequei, mas o sangue de Jesus está agora na minha orelha e eu agora não ouço mais essa acusação, porque agora eu estou justificado, e justificado significa sem culpa. Eu não tenho mais culpa. E as consequências? Claro, consequências é outra coisa. Eu não estou aqui para falar das consequências do pecado hoje. Estou para falar do poder e do efeito do sangue de Jesus na nossa vida. E o dedão, polegar direito, fala da nossa identidade. Principalmente da nossa identidade. Mas fala do nosso trabalho, fala das nossas mãos. Fala das nossas ações no dia a dia, que também estão cobertas pelo sangue de Jesus, guardadas pelo sangue de Jesus. Dedão do pé fala dos nossos passos, das nossas caminhadas. Ainda que eu tenha feito uma obra errada, ainda que tenha dado passos errados, o sangue agora me justifica. E eu torno agora sem culpa por causa do sangue de Jesus.
Mas, queridos, tudo isso depende do arrependimento e da confissão. Amém? Não é automático. Não é automático. Depende do arrependimento e também depende da confissão. Em Juízes, capítulo 1, versículo 4 ao 8, naquele tempo, um rei, ao ganhar uma batalha, ele, com seu exército, ele levava cativo o rei inimigo, o perdedor da batalha. Ele fazia uma coisa muito cruel. Ele cortava os polegares das mãos, dos pés, e esses reis tornavam-se mendigos em terra alheia, em terra estranha. Eles eram expostos. Eles perdiam completamente a sua identidade. Eles perdiam completamente a sua condição social, sua condição financeira, sua posição de autoridade no reino. Isso nos ensina, queridos, que é exatamente isso que o pecado faz com o ser humano. O pecado leva as pessoas a perderem a sua identidade, a perder os seus valores mais fortes, valores familiares, valores morais, valores sociais, valores espirituais. Estão sendo destruídos pelo pecado. E as pessoas perdem a sua identidade. Mas graças a Deus, que em Levítico capítulo 4, do 1 ao 6, a Bíblia nos ensina sobre a expiação do pecado, fala do sangue derramado. E João Batista, quando viu Jesus em João 1, 29, Jesus ia passando, João Batista estava com seus discípulos, e certamente conversando sobre o assunto do pecado, de como vencer o pecado, de como vencer a tentação, das debilidades humanas em relação ao pecado. João Batista aponta para Jesus e diz: olha ali, eis ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que expia o pecado. São três expressões que eu quero dizer para vocês, que a Bíblia fala sobre o sangue. Diga, por favor, repita: expiar pecados, cobrir pecados e remir pecados. Praticamente são sinônimos, mas existem alguns detalhes entre um e outro. Expiar pecados significa a reconciliação do homem com Deus. Significa deixar de sofrer a penalidade da culpa, a penalidade do pecado. Deixar de sofrer, assim, os efeitos da transgressão. Então, o sangue que expia pecado, que vem sendo mostrado desde lá, do início do Antigo Testamento, passando pela lei de Moisés, chegando em Jesus, mas sim apontando sempre para Jesus, dizendo que expiar pecados só tem uma maneira, através do sangue. E aí torna a pessoa sem culpa e sem sofrer o efeito da transgressão. Cobrir pecados. A Bíblia fala que o amor cobre multidões de pecados. Preste muita atenção nesse termo aqui, cobrir pecados. Esse cobrir não está falando de esconder. Esse cobrir não está falando de ocultar pecado. Mas esse cobrir aqui está falando de uma outra coisa. Está falando de que através da confissão, esse pecado já deixa de ser exposto. Esse cobrir aqui
está falando no sentido de provisão, está falando no sentido de proteção, de dar cobertura. O sangue de Jesus te dá cobertura. Então, quando você é expiado pelo sangue de Jesus, ao se arrepender e confessar o pecado, você se torna sem culpa, mas as tentações continuam, aí o sangue te cobre. As pessoas estão dizendo, muitas vezes, de maneira até de brincadeira, não é? Só o sangue de Jesus, isso e aquilo, brincando com o sangue de Jesus, sem entender o sangue de Jesus. Mas o cobrir do sangue de Jesus significa ter a proteção e a provisão debaixo dele, estar debaixo dele. É o sangue como nosso protetor. É a cobertura. É como alguém que, às vezes, vamos pensar no policial, vai uma equipe fazer um combate em alguma coisa, em algum lugar. Alguém se expõe e ele diz para o seu companheiro, o que ele diz? Me cobre, ou me dê cobertura, me dê cobertura. É mais ou menos isso para nós entendermos que o sangue nos cobre, que o sangue cobre os nossos pecados. Não é que vai esconder, Deus não quer esconder e não esconde pecado e ninguém sabia. Pelo contrário, Deus não esconde pecado de ninguém. E se alguém não se arrepender a tempo, corre o grande risco de ser exposto por Deus, de Deus gerar o constrangimento. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer arrependimento e Deus quer que você seja, de fato e de verdade, eliminado da culpa. Mas remir, ou remissão de pecados que a Bíblia fala, remir também é perdoar. Mas perdoar através de um pagamento. Alguém pagou a conta. Você não é livre da culpa, nem eu sou livre da culpa do pecado, porque somos bonzinhos, não. Não é porque fizemos boas obras, não. Mas é porque alguém pagou a conta. E a conta foi paga por Jesus. Remissão é isso. E aí Jesus faz com que os nossos pecados nele tornam-se justiça para nós. O sacrifício de Cristo tornou para nós justiça. Remir, queridos, é tirar toda a culpa, é tirar toda a condenação das mãos daquele credor terrível que é o maligno. Esse é o sangue de Jesus. Esse é o sangue de Jesus. Esse é o sangue de Jesus que faz isso por nós. Nós somos remidos, cobertos e temos também os nossos pecados expiados. Nós precisamos, nesta noite, entender isso e receber isso com o coração contrito, quebrantado, mas, sobretudo, muito grato a Deus. Muito grato a Deus. Precisamos sempre reconhecer o que o Senhor fez por nós. Sempre reconhecer o sacrifício de Jesus. Não é prazer do Senhor nos condenar, nos castigar, de maneira alguma. Prazer que Ele tem é de nos perdoar. Prazer que Ele tem é de nos limpar, de nos purificar, de expiar os nossos pecados, de remir-nos dos nossos pecados, de cobrir os nossos pecados. Esse é o prazer do Senhor na nossa vida. E nós precisamos crer nisso. E não somente crer, mas nos entregar a essa palavra, confessando os nossos pecados e pedindo perdão ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Convido você para curvar sua cabeça em nome de Jesus agora
e nós vamos fazer uma oração. E eu quero que você, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, você sabe muito bem da sua vida, eu sei da minha, você sabe das suas fraquezas, eu sei das minhas. Você e Deus sabe o quanto você precisa do sangue de Jesus. Eu e Deus sabemos o quanto eu preciso. E como o apóstolo Paulo disse, aquilo que eu quero fazer não faço, mas muitas vezes o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Sabe, queridos, nenhum de nós é bom demais. Nenhum de nós é bom demais que não necessita do sangue de Jesus sobre a sua vida. Nenhum de nós é bom demais, nenhum de nós é justo demais, que é capaz de se salvar sem o sacrifício de Jesus. Mas também nenhum de nós pode se perder, nenhum de nós se perderá, se nós entendermos isso e recebermos isso na nossa vida, porque o sangue de Jesus cobre os nossos pecados, expia os nossos pecados e nos redime dos nossos pecados também. O sangue de Jesus nos justifica, o sangue de Jesus cobre os nossos pecados, nos protege dos pecados, das tentações. O sangue de Jesus nos justifica. E essa é uma noite de ceia, é uma noite de também conserto, é uma noite também de cura, é uma noite também de restauração. Eu quero te dar a oportunidade de você, se você tem um conserto para fazer com Deus, você faça agora. Em nome de Jesus, se você tem um conserto com Deus, faça agora, meu querido, minha querida. Se você nunca disse para o Senhor que você se arrepende dos seus pecados, e confessa a Ele seus pecados como pecado, e reconhece que você é pecador e quer fazer agora, faça. E você pode sair daqui nesta noite, basta você crer. Você pode sair daqui hoje com seus pecados perdoados. Você pode sair daqui hoje sem culpa alguma, não só nas suas emoções, mas de fato e de verdade para a eternidade. Não é uma questão só de alívio de consciência, é uma questão, na verdade, de transformação de vidas e mudança de reino. E o Senhor tem isso para você. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Ainda quero ler esses versículos aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Diz assim o texto bíblico: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Continue de cabeça curvada, prestando atenção. Através da cruz, do sangue da cruz, reconciliou com Jesus todas as coisas, na terra e nos céus. Que coisa linda, que coisa tremenda. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha só, todos nós éramos estranhos a Deus e inimigos de Deus. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Claro, tem que permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, reconhecemos, Deus, que somos pecadores, e reconhecemos a Tua palavra,
reconhecemos a autoridade da Tua palavra, e na autoridade da Tua palavra reconhecemos o poder do Teu sangue, que só Ele é capaz de limpar a nossa culpa, só Ele é capaz de tirar de nós a culpa, que só através dEle podemos ser salvos, Senhor, e transformados. E nesta noite, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, renova, Senhor, as vidas preciosas que aqui estão, restaura vidas preciosas que aqui estão, Senhor, em nome de Jesus.